Isso aqui são casos mais específicos, certo, de uso da vírgula, quando que a gente pode usar. Mas isso que eu te falei anteriormente sobre a ordem natural dos elementos, dos termos de uma oração, do período, é fundamental para você entender 90% do uso da vírgula. Belezinha? Então, quando mais que eu vou utilizar vírgula? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Primeiro, após conjunção, sempre que houver elemento intercalado. Quando a gente menciona aqui o caso, fica um pouco mais complicado de entender, mas aí a gente, com um exemplo, consegue entender melhor. Olha só, muitos estudantes, deixa eu só afinar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Muitos estudantes prejudicam seus estudos devido à adoção de métodos falhos. No entanto, na maioria das vezes, são contrários a eles. Então, após a conjunção, principalmente, sempre que houver, aliás, um elemento intercalado. Então, aqui, no entanto, a gente tem essa, no caso, essa locução conjuntiva, né, no entanto, e o na maioria das vezes, ó, que, no entanto, como ele está deslocado, eu vou intercalar por vírgulas, certo? Eu poderia colocar um ponto, tá? No entanto, vírgula, poderia também. Mas essa conjunção aqui, ela já está valendo para você usar a sua vírgulazita. Outro, entre elementos de uma mesma enumeração. Olha só, é preciso investir em saúde, vírgula, em educação, vírgula, em moradia e em emprego. Lembrando que esse e aqui, essa conjunção aditiva, ela tem sempre que estar ao final de uma enumeração. Comprei maçãs, bananas, cajus e peras. Eu não posso falar, comprei bananas, maçãs, cajus, peras. Tá? Então, você tem que encerrar essa enumeração com essa conjunção aditiva e, tá bom? Terceiro, para separar elementos intercalados, comentários, observações sobre o que se afirma. Isso aqui não tem a ver com regra, tá? Com regra gramatical. Mas se você quiser separar elementos intercalados para inserir um comentário, uma observação, aí está valendo a vírgula. Olha só. A negligência do governo, todos concordam, contribui para a piora dos problemas sociais. Então, isso aqui é como se fosse algo expletivo, tá? Expletivo é quando você quer dar uma ênfase a algo. Então, você falar a negligência do governo, de acordo com a minha humilde opinião, né? Então, esse de acordo com a minha humilde opinião, você vai intercalar por vírgulas, porque isso é um comentário, uma espécie de observação. Isso aqui é uma expressão expletiva, certo? Para você dar uma certa ênfase. Quarto, para separar expressões corretivas ou explicativas, tá? Para você retificar algo, para você explicar algo. Temos aqui, então, ó, a negligência do governo. Ou melhor, isso aqui é uma correção. A escassez de recursos públicos destinados à educação compromete o desenvolvimento de vários setores. Quando você fala assim também, ó, a negligência do governo, ou seja, a omissão das autoridades, está explicando. Nesse caso aqui, ou melhor, aliás, isso aí é uma expressão corretiva. Quando você fala, ou seja, isto é uma expressão explicativa. Você usa muito isso na redação, então saiba que você precisa intercalar essas expressões por vírgulas, belezinha? 5, para marcar conjunções coordenativas intercaladas. Olha só. O município de Natal tem sofrido com as fortes chuvas. Está produzindo, todavia, muitos produtos na agricultura. Por que ele está falando para marcar conjunções coordenativas intercaladas? Essa conjunção aqui, todavia, que dá uma ideia de adversidade, né, de contradição, ela deveria naturalmente estar no início desse período. Ela deveria estar aqui, ó. Todavia, está produzindo muitos produtos na agricultura. Mas como a gente deslocou, a gente deve intercalar. A gente faz isso muito também na redação. Por exemplo, lá no parágrafo de conclusão você coloca, em vez de você colocar, portanto, vírgula, medidas são necessárias para reverter a problemática em questão. Você pode colocar assim, ó, medidas são necessárias, vírgula, portanto, vírgula, para enfrentar essa problemática em questão, tá bom? Então, sempre que você for deslocar um elemento, uma conjunção, certo? Do seu lugar natural, do seu lugarzinho primordial, você deve intercalá-la por vírgulas. Pensa-se, vírgula, logo, vírgula, tal coisa. Porque a ordem natural seria logo, vírgula, pensa-se. Tá bom? Então, tirou da ordem natural, tirou do lugar original, você vai ter que meter uma vírgulazinha ali. Vamos lá de novo, ó. 6, para separar o aposto explicativo ou o aposto resumidor, que basicamente é a mesma coisa, e o aposto que faz referência a uma oração inteira. Então, para separar o aposto ele explica, ele resume ou ele faz referência. Olha só, o Brasil, vírgula, país de dimensões continentais, vírgula, ainda apresenta desigualdades sociais. Basicamente, quando que a gente utiliza isso na redação? Quando a gente vai trazer, por exemplo, o detalhamento do agente. Fala assim, ó,
o Ministério da Saúde, vírgula, instância responsável pelas políticas de saúde nacionais, vírgula. Então, esse detalhamento, ele é um aposto explicativo que se refere ao ministério, ao agente, tá bom? Então, nesse caso aqui, país de dimensões continentais é um aposto explicativo que se refere a quem? A Brasil, tá bom? Depois, ó, cara feia, nariz retorcido, nada me atingirá. Esse nada aqui, ó, nada me atingirá, ele é um aposto resumidor. Quando ele fala assim, ó, cara feia, nariz retorcido, rabisaca, como a gente fala aqui. Quando ele fala nada me atingirá, esse aposto aqui, ele resume tudo que eu mencionei anteriormente, certo? Então, você deve também apresentar ali uma vírgula. Em seguida, ninguém entregou o atestado no setor de recursos humanos, vírgula, prova da falta de compromisso com a empresa. Então, esse aposto aqui, ele faz uma referência a quê? A uma oração inteira. Qual é a oração? Para começar, o que é oração? É verbo. Frase precisa ter sentido. Oração precisa ter verbo. E período precisa ter oração. Uma oração no mínimo. Certo? Então, quando você fala assim, ó, fogo, fogo, então gol, isso é uma frase, porque tem sentido. Se alguém fala fogo, fogo, o que você quer dizer com isso? Não, ela tem sentido. A oração, ela tem verbo. Tipo assim, ó, socorro, a casa tá pegando fogo. Então, esse tá pegando aí, essa locução verbal, marca aí uma oração. A oração não necessariamente ela tem que ter sentido, porque só esse tá pegando é uma oração. Beleza? E aí o período, basicamente, ele tem que ter a oração, ele tem que ter ali a presença dessa oração e tem que ter sentido também. Belezinha? Então, aqui, ó, ninguém entregou o atestado. Olha só, entregou o atestado no setor de recursos humanos. Como esse negócio tá grosso, deixa eu ficar um pouquinho aqui, ó. Ninguém entregou. Esse entregou aqui já marca uma oração, certo? Deixa eu ver aqui. Uma oração. Por quê? Porque é verbo. E aí, ó, prova da falta de compromisso com a empresa é um aposto que se refere a essa oração anterior. Então, tem que marcar com vírgula também. Próximo, eu vou usar vírgula para separar o vocativo. Gente, isso aqui, grupo de WhatsApp. Você fala, bom dia, grupo, bom dia, família. Quando você fala, oi, sumido, oi, sumida, tem que tacar uma vírgula. Olha só. Senhores pais, vírgula. Comunicamos que seus filhos vão detonar no Enem. Esse é seu pai e sua mãe, tá? Senhores pais, isso aqui é um vocativo, tá? Eu estou chamando, é um chamamento. Senhores pais, vírgula. Comunicamos tal coisa. Oi, vírgula. Sumido. Socorro, vírgula. Deus. Outro, ó. Bom dia, vírgula, grupo. Certo? Então, você está invocando, né? Então, tá fazendo um chamamento. Bom dia, grupo. Mãe, vírgula. A janta está pronta. Né? Pai, vírgula. Me dá R$ 1. Então, sempre que houver esse vocativo, você vai ter que marcar ali com uma vírgula. Certo, senhores pais? Oi, sumido. Socorro, Deus. Bom dia, grupo. Bom dia, família. Oi, pessoal. Tudo bem, galera? Bom? Então, você vai usar a vírgula. Vamos lá. Para separar o nome de lugar na indicação de data. Isso aqui é para a época que a gente era missivista. O que é um missivista? A pessoa que gosta de escrever missivas. O que são missivas? Cartas. Então, a gente ia colocar. Isso aqui é aquele trecho do Diário de um Detento. São Paulo, 1º de outubro de 1992. Aqui estou mais um dia. Né? Mas sempre você colocar Paris, né? 5 de novembro de 2023, 8 horas da manhã. Então, para separar isso, você vai ter que colocar a vírgula também, isso que você não usa, né? Você não. 9, para indicar a elipse do verbo. O que é a elipse do verbo? É tipo eclipse, porque a gente confunde elipse com eclipse. A elipse é quando você esconde ali o verbo. Olha só, em que situação isso ocorre. Muitas cidades necessitam de recursos para a segurança, outras de investimentos em saúde. Opa, eu falei anteriormente isso aqui, ó. Muitas cidades necessitam de... Deixa eu ver como está grupo. Espera. Muitas cidades necessitam de recursos para a segurança. Outras, vírgula, de investimentos em saúde. O que eu tenho aqui? O que essa vírgula está marcando? A elipse do verbo necessitar. Então, basicamente, muitas cidades necessitam de recursos para a segurança, outras necessitam de investimentos em saúde. Um outro exemplo aqui. Os olhos de Janjão são verdes, os de Jove, azuis. Então, para começar, os olhos de Janjão são verdes. Ponto e vírgula, porque eu vou iniciar aqui, um outro sujeito. Os olhos de Jove. Nesse caso aqui, eu não preciso. Quando eu suprimi aqui os olhos, né? Os olhos de Janjão são verdes. Aí eu suprimi os olhos de Jove, tá? Mas não precisa de vírgula, só no caso de verbo. Então, os de Jove, vírgula, são azuis.
certo? Então, quando eu quero marcar elipse, eu coloco uma vírgula, beleza?